preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos ao momento mais importante da nossa reunião. Vamos falar sobre família. Pai amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus soberano, como sempre faço, Senhor, nesses momentos que antecedem a Tua palavra, assim, Deus, sendo o que sou pela Tua graça, reconhecendo que a minha suficiência vem de Ti, estou plenamente convicto de que os próximos minutos serão de pura revelação do Teu Espírito para as nossas vidas, para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Esse tema, família, coroa da criação, ele é importante nós entendermos, porque a família, ela tem tido ou tem sofrido desde a criação até os dias de hoje, por grandes metamorfoses e por grandes posicionamentos, e vocês vão ver aqui cada coisa interessante, que realmente nós vamos entender, né, o que seria a ideia original de Deus sobre a família, o que se vive por aí afora, como é que tem que ser na igreja. Então, vamos ver que é importante nós termos essa visão. A Bíblia, ela traz conceitos, ou ela dá base para se formarem muitos conceitos. É por isso que existem muitas doutrinas e muitas igrejas e muitas heresias, ao ponto de existir um evangelho chamado Evangelho segundo Allan Kardec. Então é por causa das pessoas olharem a Bíblia num sentido macro, de um sentido lato sensu, olham a Bíblia de fora para dentro, e ali começam a criar várias doutrinas, várias formas de olhar a Bíblia, e planos de leitura bíblica, e mais isso e mais aquilo, e só se confundem, porque a Bíblia não é um livro. A Bíblia do hebraico é Bíblia, o livro por excelência, o livro dos livros, o livro que não pode ser entendido por leitura, porque ele é o livro por excelência. Ele é o livro que tem que ter exegese, hermenêutica com revelação para entender. Então tem que ser lido do estrito senso para o lato senso. O que é estrito, o que é lato? Lato é genérico, é grande, é de longe, é olhar aqui e ver tudo. Eu olho aqui, eu vejo, sei lá, 60 pessoas, e se eu olho, eu vou mais perto, eu vejo uma só. Então é estrito senso. Agora, quando você vai na Bíblia mais perto e olha as 14 epístolas de Paulo, você do estrito senso, você parte para o lato senso, e você entende então, toda a Bíblia Sagrada. As pessoas olham, os filósofos olham a Bíblia por uma forma poética. Os capitalistas e os grandes teólogos, né? Querem descobrir as coisas e tal, e querem olhar a Bíblia, e ficam presos à Bíblia de uma forma política. Mas os homens de Deus, aqueles a quem Deus revela o seu conhecimento, olham a Bíblia de uma forma profética. Vamos avançar. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É interessante que nesse contexto que nós vemos aí, vem falando, narrando sobre a criação, né, dizendo que Deus criou, formou as águas, separação, disse haja luz, houve luz, animais, segundo a sua espécie os criou, macho e fêmea. Mas com homem, ele diz, homem e mulher os criou. De uma maneira diferente, Deus modelou e fez e criou as formas de um cuidado todo especial, porque ali estava o que? O acabamento. Vocês já viram de obras? Olha,
a estrutura é isso, é calculada, é isso, vai lá, faz. Mas quando chega na hora do acabamento, a pessoa que está diretamente ligada àquela obra, ela diz, não, isso aqui é assim, assim, assim. Foi a situação de Deus com o homem. No acabamento, ele só não disse haja homem, haja mulher. Ele criou com a própria mão. E diz, homem e mulher os criou. Deus não criou macho e fêmea, irmão. O cara quando é jovem, eu só é macho. Não, você é homem. Não é macho e fêmea. É homem e mulher. Depois ele disse, sede fecundos. Né? Então ele disse para o homem e a mulher, para o casal, ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos. Então a missão do homem e da mulher foi de quê? De povoar a terra. Olha só. Para que valeria uma terra tão linda, com animais, com aves, com flores, com mar, se não tivesse ninguém para desfrutar disso? Deus fez tudo isso para que o homem multiplicasse. Então a complementação de tudo isso seria o quê? Seria a população na terra. Seria a multiplicação, que Deus deu isso para quem? Para quem Deus cedeu isso? Com quem Deus contou para isso? Com o homem e com a mulher. É por isso que nós temos que ser contra as práticas homossexuais. Porque o homossexualismo nem pode mais ser usado, vocês sabiam? É uma palavra pejorativa, porque o ismo fala seria como enfermidade, como infecção. Então, tudo que traz ismo é uma coisa pejorativa, que leva para o campo de doenças. Nós podemos então falar de práticas homossexuais. Pronto, tá bom. Nós temos que ser radicalmente contra as práticas homossexuais. Por quê? Porque elas saem desse contexto. Alguém me perguntava, dizem que o pecado original teria sido o sexo, e tu deve ter visto a foto da maçã, já viram? A maçã, como é que é, e corta a maçã no meio, e aí tem uma aparência, porque foi o sexo, a descoberta do sexo. Eu não vou dizer coisas que a Bíblia não me diz claramente, nem nos originais, que eu já tentei olhar isso. Mas eu posso dizer que tem uma certa lógica. Não seria o sexo pecado, como a dança não seria pecado. Olhe uma dança de tango, que você vai ver uma dança sensual, e você vai achar linda. Agora, olhe uma dança de funk, que você vai ver uma dança erótica, e você, se for uma pessoa, né, que tem o Espírito de Deus, você não vai gostar. Entenderam? Então, o sexo, como Deus fez, não é? Sede fecundos, multiplicáveis. Ele estava dizendo o quê? Vamos povoar essa terra, mas não o sexo que se fala hoje em dia. Falei para você que você ouvir coisas aqui que anjos anelam para escutar, e digo mais, com humildade diante de Deus, coisas que você não vai ouvir em lugar nenhum. 1:28b, sujeitai-a, dominai. Olha só que coisa linda. Enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus não falou isso para o leão. O leão é o rei da selva. Eu não vi nenhum versículo onde Deus disse, leão, você vai dominar sobre os animais. Você viu isso? Eu nunca vi. Só se for na Bíblia dos hindus lá, que adoram até sapo, fazem casamento de sapo, humilham a mulher, mas adoram a vaca quando aparece. Ele não falou, não, vai ser o pitbull que vai dominar. O pitbull. O cachorro hoje que domina é o pitbull. Não, Deus não falou nada disso. Deus não falou que o leão ia dominar, não falou que o pitbull ia dominar. Não, tem que ser a girafa que tem o pescoço. Não, Deus falou para o homem e para a mulher. Aí daqui a pouco você vai ver que não falou isso para o homem. A visão política, porque tem a poética. A poética é, e disse Deus, haja luz, e Deus pegou a costela da mulher, e faz música, e faz. Essa é a poética. Nós não estamos aqui para ver a visão poética, viu, Antônio? Nós estamos aqui para ver a visão profética, muito menos a política, porque a visão política diz o seguinte, Deus falou para o homem é a coroa da criação de Deus. Não. Homem no sentido genérico, homem e mulher,
família é a coroa da criação de Deus. E ele disse: sujeitai-a sobre todos os peixes, os animais, as aves dos céus. Gênesis 2,19, o Senhor Deus, tendo formado a terra, todos os animais, campos, trouxe o homem para ver como este lhe chamaria. Olha só a honra que Deus não criou o nome para os animais. Isso é o maior sinal de domínio, de autoridade que Deus deu ao homem e à mulher, deu à família que iria povoar a terra. Ele disse: olha, quem vai dar nome é vocês. Sabe por quê? Porque quem dá o nome é quem manda. Mas, às vezes você chega numa empresa e coloca, né, olha, o seu nome aqui, o seu quadro vai ser esse, você. Por quê? Porque quem dá nome é quem lidera. É quem comanda. E Deus falou: vocês que vão dar nome a todos os animais, os seres viventes. Gênesis 1:29, isso vos será para mantimento. Olha só, está pensando que Deus fez só a terra e tal, e o mar e tudo que neles há, e lançou o homem aqui? Não, ele orientou, ele disse: ó, isso vos será para mantimento. E é interessante, eu vou te falar, meu irmão, às vezes a pessoa se perde dentro de uma floresta e tudo mais, morre, mas morre não é de fome, não. Morre às vezes porque cai, porque se fere, ou porque não está bem preparado, aí, né, vem um animal e tal. Morre por isso, mas não de fome, porque na natureza tem tudo que nós precisamos. Tem folhas que tem água para você beber, você torce e bebe água. Árvores que você pode ali cavar e ela vai jorrar uma aguinha para você beber. Sabia disso? Cacto. No deserto tem água. Ele disse: olha aqui, ó, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície, todas as árvores, fruto, tal, vos será para mantimento. Vamos avançar. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A versão, a visão política da Bíblia, a visão política da Bíblia fez disso aí uma humilhação para a mulher, porque diz: a mulher é auxiliadora, mulher é para auxiliar, mulher só tem que ser uma pessoa correta. Olha, se tiver alguma vez a gente joga pedra, mata, igual queriam apedrejar aquela mulher lá, adúltera. Auxiliadora do hebraico significa contraparte. Auxiliadora não é uma palavra pejorativa, é uma palavra de honra. Ela significa contraparte, apoio. Contraparte, apoio, base, complementação. Vamos avançar? Costela não significa um osso. Não tem nenhuma mentira. Eles dizem que o homem tem um espaço aqui que tem um osso a menos. É mentira, isso é poético. Isto é história da carochinha. Pergunte a qualquer médico se o homem tem alguma costela faltando. Não tem, mas tem gente que defende isso. Costela do hebraico significa lado. Lado. Foi tirada do lado. Um lado do homem. Outra versão, que é do grego, é metade. Costela, costelo. A palavra costelo do grego, metade. Próximo slide. Homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Irmãos, como uma coisa só. Como uma coisa só. Homem e mulher os criou. Vamos avançar. Olha aí. Ah, peraí, gente, Deus não chamou Eva de Eva, não. Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Então o homem só estava completo quando Deus pegou da sua metade e ali criou a mulher. Todos nós temos partes, poderíamos dizer assim, né, genéticas, tanto do homem quanto da mulher, porque você é filho de um homem e de uma mulher. Todo ser humano é gerado de um homem e de uma mulher. Ele chamou pelo nome de Adão. Adam, do hebraico, significa
sangue de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou como uma coisa só. Ele disse, isso aqui, homem e mulher unidos, serão o meu sangue circulando na terra. Vamos avançar. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso aqui deu base na versão política para muitas pessoas abandonarem seus pais e suas mães e desprezarem não sei o quê. Não é isso que está dizendo. Simplesmente estava dizendo assim, o homem e a mulher, quando tiverem condições de constituir uma nova família, vão ter que deixar para poder criar uma nova família que vai dar origem a uma nova família, uma nova família, uma nova família. Porque a humanidade toda não poderia viver dentro de uma só casa. Isso é uma estrutura organizacional da humanidade, nada mais que isso, irmãos. Não posso olhar isso aqui como poético, ou então político, eu tenho que olhar profético. E eu só vou ver o que Deus quis dizer. Organizem-se. Romanos 8, 29. Porque os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo fala sobre uma analogia sobre casamento, e Paulo diz, grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Homem e mulher, casamento, família, Cristo e a igreja, casamento, família, coroa da criação de Deus, irmãos. Tudo direitinho. O fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando Deus criou o homem e a mulher num contexto família, Deus estava dizendo, olha, em vocês está uma realidade que vai se concluir no céu, quando Cristo voltará para arrebatar a sua igreja e então encontrar as bodas, tudo uma linguagem figurativa, que aponta tudo para o grande momento, entre muitos irmãos. Vamos a outro versículo? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, Deus, quando criou o mundo, Ele criou com uma vontade boa, agradável e perfeita. E o princípio de toda essa vontade boa, agradável e perfeita está na família. A família é a base de tudo. Se uma pessoa não tem estrutura familiar, ai de nós, né? Desculpe insistir nisso, mas Michael Jackson tinha estrutura familiar. 4 dias, já cheira mal, acho que ainda não foi enterrado, que a autópsia para lá, a autópsia para cá, mas já estão brigando com as causas, começaram ontem a entrar na justiça, brigando, porque já vendeu mais discos depois de morto do que quando vivo. Não foi feliz, nem na vida, nem na morte, não teve estrutura familiar, nem na vida, nem na morte, deixou 3 filhos, que tem um que não sabe nem quem é a mãe. Isso é família? Mas a igreja não pode se conformar com esse século. Você sabe que tem crente chorando aí, a morte, endeusando, e botando foto. Irmão, cuidado. Espera aí, vamos brincar de ser crente não, gente. Vamos levar umas coisas a sério. Bispo, você é meio radical. Eu sou profético. Eu não sou poético nem político, eu sou profético. Família, olha só o político, Joãozinho. Graças a Deus pela sua família, que é linda, João. Graças a Deus. Mas se conformar com este século, olha só como é que a visão do latim, família, esse nome foi dado como família, porque na Bíblia, Deus, quando Ele criou Adão, Eva e tal, Ele não falou o nome família. Nós usamos o nome família por causa do contexto da organizacional que a humanidade deu e acabou virando o nome família. Mas família, essa palavra do latim, olha o que significa, irmãos. Famulus ou famulos, escravo doméstico.
Agora pensem aí, voltem aí 50 anos, pensem nas famílias que queriam ter muitos filhos para trabalhar na lavoura, como era o caso do meu pai, por exemplo, naquela época. Meu pai reclamou, brigou muito, falou, agora filho, agora homem, vocês mais velhos. Minha irmã, tadinha, cheia de calo na mão, de tanto trabalhar na enxada, e depois é que eu apareço. Ah, Deus ia me deixar trabalhar na enxada, irmão? Deus não deixou. Não, Deus não deixou. Deus era assim. Então a família começou a ter essa estrutura. E lá, árabes. Estava conversando essa semana passada com o irmão. Ele ganhou um prêmio e foi para esse Dubai, né? E aí ele ficou apavorado, porque chegou em um lugar que a mulher dele teve até que colocar aquela burca, né? Em outros lugares ele viu o seguinte, lá é todo mundo assim, anda o homem e 4 mulheres atrás dele, porque quem tem 4 mulheres é o padrão. Tipo assim, se o cara tem 4 mulheres, ele tá bem socialmente, né? Viu, amor? Né? Lá naquela cultura do Oriente Médio, até hoje é isso, irmãos. O homem tem quantas mulheres ele puder ter, tiver capacidade de manter, né? Então depende da condição financeira dele. Não, mas não fala não, porque isso é terrível, isso é humilhante. Humilhante, porque a mulher lá é vista como objeto. Eles não entendem a Bíblia profética. Então a mulher, ela é usada, e é assim. Eu hoje, se quisesse, assim, logicamente, Deus vai me prosperando a cada dia mais, daqui a pouco eu posso ter lá 10 serviçais na minha casa, mas não vão ser minhas mulheres, não. É isso que seria o natural. Mas a família foi se constituindo e foi se habituando como situação de escravidão, onde um homem mandava e as mulheres, os filhos, todo mundo que lhe serviam como escravos. E depois os homens que ainda tinham mais poderes, impunham a estas famílias com menos poderes, que já tinham um sistema de escravidão dentro delas, para serem escravizadas por eles, que no final davam em quem? No rei. Falei para você que você ouvir coisa que não vai ouvir em lugar nenhum por aí? Por isso que família é o nome de escravo. Não foi isso que Deus criou. Deus criou o homem e a mulher e disse, os dois se unirão em uma só carne, deixarão pai e mãe e vão dominar. De cada 2 teriam que sair o quê? Novas famílias para dominar. Olha aí que Deus, olha o que é família para Deus. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É o óleo precioso sobre a cabeça. Ali ordena o Senhor o que é a sua bênção e a vida para sempre. Quando há amor numa família, a pessoa morre, mas os filhos estão sempre lembrando com carinho dos pais. Você chega na casa, os filhos têm a foto dos pais, aquilo se conserva, se perpetua. Isso é família. Não é 3, 4 dias depois, todo mundo já esqueceu e não quer nem saber, só quer saber do que deixou e não deixou. Isso não é família. Vamos avançar? 1 Timóteo 5,8, ora, tem que ter cuidado da família. Eu trabalho muito, eu trabalho bastante. E muitas vezes é complicado, mas irmãos, liga para meu filho, como é que é? Aquele estágio, fez isso, fez aquilo, eu procuro participar. Minha filha, como é que foi a escola? Faço um esforço, não estou nem muito interessado às vezes naquele momento, entendeu, irmão? Estou às vezes fazendo 2, 3 coisas, mas eu procuro participar. Porque eu não quero ser descrente, irmão. Olha aqui, ó, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Viu porque nós não podemos nos conformar com este século? Porque senão nós entramos no fâmulos escravo e só quer escravinho, todo mundo escravo, todo mundo escravo. Às vezes a minha esposa fala uma coisa, eu estou ali naquela agitação, parece, ela pensa às vezes até que eu não dei atenção, mas eu fico com aquilo na cabeça, a primeira oportunidade que eu tenho, eu vou lá, eu compro o que ela me pediu, para demonstrar que eu estou incomodado, que eu estou preocupado. Não deixo, irmãos. Vamos avançar?
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás. Porque não adianta trabalhar também e não ter resultado, irmãos. Tem que comer. Feliz serás e tudo te irá bem. Avança. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. A roda da tua mesa, irmãos, ainda que uma vez por semana, sabe, é lógico, aquela agitação, a sociedade trabalhando um para lá, outro para cá. Quem já tem os filhos casados, procura, ainda que seja no dia das mães ou no dia dos pais, tem que haver uma data onde a família se reúna à volta da mesa. Isso é projeto de Deus, irmãos. Aquelas brincadeiras, aquelas piadas, aqueles sorrisos, aquelas coisas que se contam, as experiências, né? Vamos avançar? O Senhor te abençoe, veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e vejas os filhos de teus filhos. Isso aí não é poético, isso é profético. Sabe o que é isso? É não perder a ligação, isso é a conclusão, isso vai te dar essa glória de ter essa conexão. Vamos avançar? Tem muita gente que não tem família. Tem muita gente que finge de família. Tem pessoas que às vezes vivem casados uma vida inteira e dormem em camas separadas. Tem pessoas que na frente dos outros é entre beijos e dentro do quarto é entre tapas. Isso não é lar. Isso não é família. Vamos cuidar disso, irmãos. Vamos cuidar disso. Porque eu chamaria a minha família de lar. Eu vou ver o meu lar. Eu vou estar com o meu lar. Sabe por que lar? Porque lar significa laços de amor e respeito. Isso é viver. Isso é vida. Isso é dominar. Se você não tem o laços de amor e respeito, você não domina. Tem uma ilustração só de um jovenzinho que estava perturbando muito o pai, um garoto de 5, 6 anos, e o pai queria ler o jornal, falou, menino, deixa eu acabar de ler o jornal, toma aqui essa folha. Ele pegou uma página do jornal, falou assim, olha, faz o seguinte, organiza aqui para mim esse mapa, depois você volta, e rasgou o jornal em 5 ou 6 pedaços. Falou, meu filho de 6 anos não vai saber montar um mapa. Rasgou o jornal e deu a ele. Aí disse que o garoto foi lá, daí rapidinho voltou, não conseguiu nem ler a página dos esportes. Rapaz, você já voltou aqui, o que houve? Falei assim, pai, você nem sabe ainda a geografia, não sabe, entende de mapa, como é que você montou? Pai, eu não entendo isso, mas eu entendo a família. Aqui do outro lado tinha foto de uma família, e eu montei a família. Então, quem tem uma família montada, consegue entender o mundo, consegue compreender o mundo, consegue compreender a vida, mas quem não tem uma família bem montada, não consegue. Laços de amor e respeito. Nós cristãos temos implícita na nossa vida a obrigação de dar testemunho e dizer ao mundo, vejam em nós o exemplo de uma família evangélica, vejam em nós um lar, eu poderia dizer isso aqui hoje, né? Porque as famílias do mundo não têm nada para dizer. Assim seja, assim disse o Senhor, graças a Deus. Pai amado e bendito, obrigado. Em perfeita vitória, que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito se manifestem em nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus, diga amém. Uma família vivendo com